Podcast do Transporte. Todo janeiro é tempo de mudança de tarifas do transporte público pelo país afora. Aí tem debate em câmaras, protestos, tem prefeito empurrando a tarifa com a barriga para que o sucessor se lasque. Mas esse ano está muito atípico e a gente fez um levantamento com base nas informações colhidas pelo Diário do Transporte e que a nossa editora Fátima Mesquita resume aqui pra gente. Em Blumenau, Santa Catarina, o valor da tarifa subiu, mas só para quem paga em dinheiro dentro do ônibus. Em Mauá e Diadema, cidades do entorno da capital de São Paulo, a única tarifa que subiu foi a do Vale Transporte. E essa foi a mesma estratégia adotada em Florianópolis. Já na Grande Belo Horizonte, aconteceu um balé de idas e vindas. A passagem aumentou, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o aumento e, enfim, suspenderam a suspensão e o reajuste voltou a vigorar. A região metropolitana de Porto Alegre também está com passagens mais caras. Mas lá o governo estadual propôs foi um aumento da tarifa em duas fases. Uma aconteceu em agosto do ano passado e a outra bem agora. Na capital paulista, o metrô, que é responsabilidade do Estado, ganhou um aumento tarifário, enquanto os ônibus, de responsabilidade do governo municipal, seguem com os mesmos valores e ainda com aquele lance da tarifa zero aos domingos. Falando em tarifa zero, a modalidade alcançou agora em janeiro a marca de 102 cidades, depois que Machado, em Minas Gerais, e São Fidélis, no Rio de Janeiro, entraram na dança. E há também cidades como Fortaleza ou Curitiba que prometem não mexer nas tarifas esse ano, ou pelo menos até antes das eleições, né? É o samba da catraca louca. Bem, muito dessa movimentação tem a ver com a eleição de prefeito que acontece esse ano. Mas temos aí também o reflexo das mudanças que vem acontecendo na composição das tarifas. E quem dá a receita desse bolo é o reconhecido consultor e conselheiro da NTP, Antônio Santana. O setor de transporte coletivo urbano está vivendo uma crise, a maior crise que ele pode ter vivido ao longo de todos esses anos. Nós temos no Brasil esse setor bastante organizado, mas ele viveu a vida inteira, quer dizer, a tarifa era a única contribuição para financiar o sistema. Nos últimos 15 anos, a demanda desse sistema começou a cair ano a ano e as tarifas começaram a crescer muito mais do que a inflação. Daí vem toda a crítica que não estava claro, que não era transparente o cálculo dessas tarifas. Hoje, qualquer concessão que se faça, a regra tem uma tarifa técnica, que é o que remunera os serviços de quem produz viagens, e tem uma tarifa pública. Acontece que as concessões existentes, muitas delas não estão adaptadas a essa situação. Então, o quadro jurídico ainda é muito confuso. Você vê cidades aumentando a tarifa, então aumentando a tarifa porque os custos de transporte aumentaram e a produtividade caiu, então tem que aumentar mesmo, senão todo mundo vai à falência. Tem cidades reduzindo a tarifa ou decretando tarifa zero. Essas cidades equacionaram de alguma forma nos seus orçamentos municipais para remunerar as empresas independente da tarifa. Então é esse o momento, essa confusão que ninguém entende o que está acontecendo. Durante décadas, a tarifa levava o custo todo do sistema nas costas. E só aqui e ali surgiam experiências ousadas de subsídio para o transporte. O próprio Antônio Santana, aliás, estava entre os pioneiros que fez isso pela primeira vez e logo na maior cidade do país, São Paulo. Também teve ação semelhante em Curitiba e Sorocaba, por exemplo. Agora, entramos na fase em que os subsídios deixam de ser exceção para virarem a regra, a norma. Os subsídios bancam a diferença entre a tarifa técnica, que é aquela que representa o custo real, e a tarifa pública, que é aquela que o cidadão paga para rodar a catraca. Porque sem essa grana extra que vem dos cofres dos governos, o preço da passagem
teria um valor impraticável para o usuário. Mas ainda resta uma questão. Por que algumas cidades não aplicaram reajuste algum ou até aderiram a tarifa zero? Quem responde é o especialista em transportes, Antônio Santana. Pega o exemplo de São Paulo, agora. A prefeitura deu tarifa zero no domingo. São Paulo ia subsidiar quase 6 bilhões por ano. Então essa tarifa zero no domingo entra nessa conta, vai ser 6 bilhões e algumas coisas. Quer dizer, a remuneração das empresas está garantida. E a modicidade tarifária para a população está garantida, mas alguém tem que pagar, certo? Então está saindo dos cofres da prefeitura, dos cofres da sociedade como um todo. Você pega que nesse mesmo instante que a Prefeitura de São Paulo mantém a tarifa e põe zero no domingo, o governo do estado, por exemplo, aumentou a tarifa do metrô. Então, qual a lógica? A lógica foi que o governo do estado analisou seus orçamentos, ele já subsidia o metrô de São Paulo e viu que não conseguiria suportar, ou tinha outras prioridades de investimento que não a redução da tarifa do metrô. Eu peguei só esse paralelo, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Principalmente no ano eleitoral, a questão tarifária é muito sensível. Então, aquelas prefeituras que têm capacidade financeira para complementar o custo da viagem entre a tarifa que a população paga e a tarifa técnica que deveria pagar, se tem folga de orçamento, estão fazendo isso. Daí a confusão, se não resolvida, ao menos explicada. Agora, para a questão da tarifa ficar mais transparente e organizada, é preciso aguardar a chegada do marco regulatório da mobilidade urbana, porque talvez, quem sabe, ele traga regras e caminhos mais claros. Entretanto, em outros países, a gestão tarifária e também a eletrificação têm um ritmo diferente. Podcast do Transporte.